Então hoje a gente vai fazer mais um vídeo da playlist Ajudando Quem Ajuda, do canal Doutora Ajuda. E hoje eu tô com a Ana Moser, que é fundadora e presidente do Instituto Esporte e Educação. E é também uma medalhista olímpica e referência pro esporte brasileiro, né? Obrigada, Ana, por participar aqui com a gente. Prazer é meu estar aqui com vocês, parabéns pelo projeto de vocês. Bom estar aqui participando. A primeira pergunta é como é que surgiu o Instituto? Como é que começou essa ideia? A gente está falando de uma coisa que começou lá tem 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos. Há 20 anos que a gente criou o Instituto, foi em março de 2001. Mas isso veio de uma ideia, de uma motivação, de uma incomodação que vinha de um pouco antes, né? Eu parei de jogar, né? Eu joguei voleibol profissional até final de 99, né? Então, um pouco antes disso, eu já tinha, a gente já tinha um grupo de amigos que a gente falava de esporte, falava da vida, falava do que a gente entendia de contribuição que se poderia dar, né, para a vida, para a sociedade, para o esporte. E sempre tive uma incomodação muito grande, que na verdade eu tive assim, uma oportunidade de nascer no lugar certo, na hora certa, com uma família que apoiasse, e assim eu tive acesso ao mundo do esporte, né? E que eu acabei achando o meu potencial e desenvolvendo o meu potencial. E eu sempre soube que aquilo tinha sido um privilégio meu, que eu dei sorte mesmo, né? Não foi, foi mérito por eu ter me esforçado durante a jornada, mas muita gente não consegue nem ter acesso a fazer essa jornada, né? Então, eu sempre soube que eu era uma privilegiada e isso sempre me incomodou muito, que viajava o mundo e via nos outros lugares, outros países, né? Como é que eles faziam essa coisa do esporte para criança, as escolas com espaços para fazer esporte, né? Ele via isso muito forte culturalmente e aqui voltava aqui para o Brasil e via que aqui só em um outro lugar. Então, para dar a resposta para isso, a gente começou a trabalhar uma metodologia de ensino do esporte para todas as crianças, não só para os habilidosos. Porque assim foi uma questão, né? Quando se fala de esporte, se fala para os habilidosos, né? Então tem todo, 70%, 80% da população que não tem acesso, né? Porque não são de cara, né, habilidosa. Aí, os habilidosos, que a gente pode chamar, são os 20%, 30%. Então, quebrar isso, né, foi a primeira questão. Né? Então, como ensinar esporte para todas as crianças? Através de jogos, através de adequação de didática, de materiais, de espaço, e trabalhando, né, mais do que nada, essa causa, né, de que todos têm direito a ter acesso e que deve ser fornecido. Então, isso começou antes. Aí eu parei de jogar, fui levando essa ideia embaixo do braço, enfim, e até que apareceu uma empresa, né, mais uma sorte que eu dei, apareceu uma empresa querendo trabalhar exatamente dessa maneira em São Paulo, que é onde eu estava, né, sediada, e aí a gente criou um instituto. E aí a gente foi vendo o para além da quadra, as atividades esportivas com uma intenção de desenvolvimento humano, com uma intenção de inclusão, de trabalhar autonomia, de trabalhar todas as questões que giram em torno daquelas crianças, que tem a ver com saúde, que tem a ver com cultura, que tem a ver com ação comunitária, tem a ver com autonomia, com protagonismo juvenil, né? Como que isso tudo é sistematizado numa pedagogia. E aí a gente desenvolveu, né, a pedagogia do esporte educacional, e assim que nasceu, né? Mas foi assim, uma questão muito, isso eu estou falando muito resumidamente, né? Isso é um processo de pelo menos de 10 anos, né? E 20 anos a gente tem até hoje, né? Mas a gente desenvolveu muito, né, cresceu muito a área de esporte para todos, de esporte ligado à educação, né, chamada de esporte educacional, de esporte feito por ONGs, né, então isso tudo veio crescendo aí e acabou que eu e o Instituto de Esporte e Educação fizemos parte aí dessa construção. Muito legal, e eu acho que assim, o esporte, eu queria saber um pouco de como você vê o esporte como instrumento, né, para essa educação, principalmente nas comunidades aí mais desfavorecidas. Eu acho que o esporte ele é importante para a formação pessoal de todo mundo. Eu falo que não tem esporte de pobre, esporte de rico, né? É importante para todo mundo e é carente em todas as classes sociais. Acontece que quem tem mais renda tem como pagar para ter acesso, né? Quem tem menos renda, né, tem que ter política pública para prover, como é a educação para todos, assim também o esporte para todos, né? Nesse sentido, né, eu acho que o esporte ele tem, assim, vai muito da minha experiência pessoal, mas também de toda a pedagogia desenvolvida, né, em todos os lugares do mundo, né? A questão do desenvolvimento do motor, do emocional e do socioafetivo, né? De como se relaciona, né, com as pessoas. Então você consegue dentro de um jogo, de um ambiente esportivo, você consegue fazer com que as pessoas convivam,
com que as pessoas se conheçam, né, conheçam o seu potencial motor, o seu potencial pessoal de desenvolver, de resolver problemas, de interagir com outros, né? Ele vai entendendo o que ele é capaz, ele vai entendendo como ele consegue treinar para se desenvolver as suas capacidades, ele também consegue enxergar o outro, as capacidades do outro, né? E como é que isso tudo se encaixa num jogo, né? Isso é uma vivência muito rica, a gente fala que é um laboratório da sociedade, você tem tudo que tem em vida em sociedade ali, naquele ambiente, né? Naquele jogo, né? Naquele ambiente controlado. E ali você faz menino conviver com menina, você faz o habilidoso conviver com o menos habilidoso, né? Você resolve, né? Você coloca desafios para todos resolverem juntos. Um jogo, um ambiente, uma turma de esporte bem orientada, ela consegue ser um suporte muito importante para a formação daqueles indivíduos, para a formação daquele grupo. E isso você vai, enfim, espalhando, né? Porque também um encontro esportivo, um festival, ele também é um momento de encontro, de convergência, da escola se comunicar com a comunidade, da comunidade se colocar nos espaços públicos. Em comunidades de baixa renda, tem um aspecto muito importante que é, nessas comunidades tem muito poucos espaços sociais onde as pessoas podem frequentar, serem acolhidas e serem respeitadas e serem espaços seguros. Esses espaços que a gente cria nas comunidades, né, que são dentro de escolas ou em quadras comunitárias, esses espaços as pessoas podem frequentar, as pessoas se encontram, elas estão ali para fazer coisas. Então é um suporte social muito importante para as comunidades de baixa renda e muitas vezes é o único suporte, né? Muitas vezes a escola mesmo, por si só, ela não consegue ter essa entrada na comunidade, não de uma maneira geral, né? E a atividade esportiva, o envolvimento dos alunos e das famílias em atividades esportivas, né, é um fator aí que pode ajudar, que ajuda, pode não, ele com certeza ajuda a escola a se relacionar com a sua comunidade, com as pessoas e com o espaço, né, geográfico, né, que ela ocupa. Só que para fazer isso acontecer na prática, né, você precisa ter métodos, você precisa ter professores treinados, você precisa ter acompanhamento, né, e toda essa tecnologia social, essa metodologia que a gente desenvolve no Instituto e que outras instituições também desenvolvem, né, mas de uma maneira geral elas não estão aí, né? A gente tem que tentar mudar esse quadro da educação física nas escolas, do esporte nas escolas e nas comunidades, né? Atender crianças e jovens numa escala muito maior do que a gente tem hoje no Brasil, né? Esse é o objetivo que a gente tem dentro do Instituto. Vocês têm vários projetos, né, com diferentes abordagens aí. Você quer falar sobre todos eles ou sobre algum deles? Então, a gente começou, como disse para você, muito assim, pé no chão, muita prática, né? Então, quando a gente criou o Instituto, a gente foi para 2 espaços. Um Heliópolis, né, a favela de Heliópolis em São Paulo, e outro um SESI no interior, em Indaiatuba. Esse foi o começo, né? Então a gente começou com 2 núcleos, no ano seguinte tinham mais outros 3, e aí a gente foi crescendo em número de núcleos. A gente chegou a ter 50 núcleos. O que era núcleo? Núcleos são escolinhas de esporte. No contraturno da escola, a criança vai 2, 3 vezes por semana fazer aulas, né, e participar dessa programação, né? Então tem atividade para levar para casa, tem às vezes atividade de final de semana, tem uma programação, né, que a criança participa entre aulas, festivais e outros projetos na área de cultura, na área da saúde, ou até de protagonismo juvenil. A gente está nesses espaços durante anos, né? Em Heliópolis, a gente está desde 2001, né? E assim, em outros espaços, a gente também são núcleos, são espaços que a gente tem para ter a médio e longo prazo, né? E aí as crianças crescem e viram jovens. Então a gente tem toda uma programação para cada faixa etária. E sendo que nos jovens eles têm uma relação maior com o jogar, né, vôlei, futebol, surf, enfim, as modalidades que a gente desenvolve em cada núcleo, tem todas as modalidades, dependendo do lugar. E também eles trabalham como monitores. Então a gente tem um projeto de monitoria de jovens, eles são assistentes dos professores. Eles fazem projetos por eles próprios, eles se organizam em times para jogar. A gente promove competições esportivas para eles participarem. Eles vão aprendendo e a gente tem aí dezenas de ex-alunos que fizeram educação física ou fazem educação física, alguns trabalham com a gente, outros trabalham em outros lugares e assim em outras áreas, né? Então a gente faz com que o esporte seja um trilho que atue nessa comunidade e ajude as pessoas a se desenvolverem. Então os núcleos são a base de tudo. A gente sistematizou essa metodologia e passamos a formar professores, normalmente professores de escolas públicas,
e normalmente redes de ensino municipais. Então a gente tem tivemos, né, nesses anos, parceria com centenas de cidades, né, já formamos mais de 50 mil professores em centenas de cidades, em quase todos os estados do país, acompanhando esses professores e buscando estratégias para não só melhorar as aulas dos professores, mas tornar a educação física e o esporte mais visíveis e relevantes dentro da escola. Então a gente envolve também gestores, né, a gente tem até um projeto chamado Escola Ativa, voltado para a escola como um todo. Então a gente envolve a escola na premissa de que todas as crianças têm que ser ativas. No nosso site tem acesso a várias das publicações que a gente organiza, né, em alguns desses projetos. Tem a metodologia mesmo, as boas práticas, né, estudo de casos do que aconteceu na efetivação de projetos em algumas cidades. A nossa intenção aí é buscar maneiras para fazer com que mais pessoas façam esporte no Brasil inteiro. E agora, na época da pandemia, a gente migrou, desde o ano passado, os projetos para o virtual, os núcleos, né, passaram a ser feito atividades em casa, então ao invés do grupo, né, na quadra, era no grupo de WhatsApp, mas no final do ano começamos a migrar para um híbrido. Esse ano a gente está nessa mesma maneira, com turmas reduzidas, com atividades mais esparsas e com a relação ainda virtual presente, que a gente aprendeu a fazer na pandemia, a formação de professores, toda ela virtual ainda desde o ano passado, montamos uma plataforma de ensino à distância, mas foi uma grande transformação, a gente teve que se adaptar aí e estamos conseguindo nos mantermos ativos, né, com o esporte, né, esporte que basicamente meio proibido, né, nessa época de pandemia, porque é o que junta a gente, né, tem contato, né, então tudo isso tem sido um grande desafio para nós nos mantermos ativos. Se uma criança, um adolescente ou um professor, ele quiser, não tem o núcleo lá na comunidade dele, ou o professor quiser também se capacitar, como é que ele faz? Como é que funciona? Então, você sabe que a gente sempre teve essa questão, né, a gente não só consegue abrir turmas, só conseguia abrir turmas se tivesse patrocínio, né? Lógico, porque é assim que a gente funciona. E a gente começou, pouco a pouco, a fazer cursos presenciais pagos. Lógico, com preços, né, acessíveis, mas também sempre teve a limitação física, né? A pessoa tinha que estar perto da nossa sede em São Paulo ou em São Paulo para poder comparecer. A gente dificilmente conseguiria viajar para fazer um curso fora, né? Então sempre teve essa limitação. Agora, com a nossa plataforma de ensino à distância, a gente já está comercializando, né, vendendo cursos online. Tem uma turma aí que já está fazendo essa formação e atualmente a gente vai, né, logo lançar uma outra maneira de estar ligado com a gente, né? Provavelmente a gente vai lançar uma espécie de assinatura para a pessoa poder estar, né, ligada durante os meses, né, durante um ano com a gente aí, trocando vários cursos dentro dessa plataforma. Então a gente está buscando maneiras de estar abrindo e conseguindo uma escala maior. Então a gente está buscando oferecer isso, até porque é preciso, né, desenvolver estratégias de sustentabilidade para as instituições. Isso é uma coisa que eu sempre busquei. Tudo que gera de recurso à instituição, ela tem que reinvestir na sua causa, e é isso que a gente busca, né, com essa diversificação, sustentabilidade maior para poder continuar investindo, né, e buscando sempre inovar, né? Se a gente não tivesse como dar a volta ano passado de migrar tudo para o virtual, a gente poderia estar parado, né? Então a gente tem que sempre estar buscando, antecipando, né, movimentos para nos mantermos vivos, né, como qualquer instituição. Parabéns, eu acho que isso, né, dos professores terem esses cursos, porque o que eu vejo é que em muitos lugares parou-se mesmo de fazer exercício, né? Mas se você tem cursos que mostram estratégias de que você pode fazer numa pandemia, isso ajuda muito a continuar, porque o esporte, né, é super importante mesmo. E a gente tem então, tanto para crianças quanto para adultos, né? Porque eu acho que assim, se despertou muito mais para a necessidade de que precisamos de saúde. Se ganhou um pouco de tempo, mesmo que se perdeu condição de vida, né? Mas em vários momentos aí, nesses último ano e meio, as pessoas se viram presas em casa com tempo. O preencher desse tempo, a questão da saúde também passou a ter uma figura maior dentro das coisas que as pessoas se preocupam. Só que a gente ainda não tem como oferecer oportunidades para todas as pessoas, né? Ainda estamos nessa fase de estruturar. Então é preciso sim qualificar professores, qualificar profissionais para que possam
está atendendo as pessoas comuns, né? Muito, muito legal mesmo. Se alguém quiser ajudar, como é que essa pessoa pode fazer? Uma empresa? Como é que funciona aí para ajudar o Instituto? A gente tem várias formas, desde doação direta, claro, a questão do imposto de renda, então os projetos, as empresas e também pessoas físicas, né? Pessoas físicas podem doar até 6% do seu imposto de renda devido para um projeto de esporte. Projetos que são aprovados, publicados no Diário Oficial, tudo, né, certinho, e que tem que executar, e que é fiscalizado, e que tem que depois prestar contas, né? Então é lidar com o dinheiro público, com toda a responsabilidade que tem e com todo o controle que tem, que é muito grande. Então o Instituto, por exemplo, tem lá 5, 6 projetos aprovados todos os anos, e a pessoa pode publicar no projeto XYZ com o número tal, na conta X do Banco do Brasil, que daí vai estar contribuindo. E as empresas da mesma maneira, e aí até com uma estratégia de responsabilidade social também, pode doar até 1% do seu imposto de renda devido diretamente em projetos da mesma maneira. Além disso, a gente tem outras formas, por exemplo, com cadastro de cartão de crédito. Então, para arredondar as compras. Então, o arredondamento dos centavos é revertido para um instituto, né, ao cadastrar dentro dessa campanha. Está lá no nosso site, tem um pop-up no nosso site, assim que entra no nosso site tem um pop-up do cardápio do bem, e lá tem todas essas formas, né, das pessoas contribuírem. Atualmente são as duas principais maneiras de contribuir como doação, né? Nós tivemos bastante esse ano passado, campanha de doação de cestas básicas para as famílias dos nossos alunos, né, que teve uma quebra muito grande de renda, né, de uma hora para outra, e muita gente sentiu. Enfim, mas entrando lá no nosso site, que é esporteeducação.org.br, você tem ali as informações de como contribuir com a nossa causa. Visitem mesmo o site, vai estar na descrição aqui do nosso vídeo também, e tem muita informação legal sobre os projetos, muitas fotos, vale a pena entrar mesmo e conhecer, muito, muito bacana. E por último, eu acho assim, qual que é a sua motivação pessoal com esse projeto, né? O que você gosta de tudo isso, assim, o que te traz satisfação? Olha, na verdade eu dei muita sorte por poder continuar ligado ao esporte, né? Porque quando eu parei, quer dizer, eu comecei esporte muito criança e fui até os 30 anos, 31 anos. Né? Minha vida é o esporte, eu cresci nisso. Então, ao parar de jogar, continuar ligada e contribuindo e trabalhando com o esporte, num país que não tem tanto essa cultura e que, né, não tem tantos esses postos, né, não tem de trabalho, né, é uma coisa muito mais restrita, foi uma dádiva, né? Então eu consegui estar ligada àquilo que diz muito para mim. Foi uma grande dádiva mesmo. Mas assim, isso tudo vem porque daí o esporte é o que eu sei fazer, então realmente eu posso contribuir bastante. Porque isso está ligado a uma inquietação, né, de que é tudo muito injusto nesse país, né, e sempre foi. Continua sendo. O mínimo que quem tem a sorte de ter tido acesso, a sorte de ter tido... Porque é sorte, né? Qual é o meu mérito de nascer na família que eu nasci, no tempo que eu nasci? O meu mérito foi depois ter me dedicado e tal. Até o meu biotipo, né, o tamanho de mão e tal, isso veio junto comigo, né? Então, é realmente injusto, né, essa desigualdade, porque muito do que eu tive não foi mérito meu, foi algo que eu ganhei. E quem está nesse lugar, ele tem a obrigação, a responsabilidade de contribuir para melhorar esse caldo, né? Se não tá bom para todo mundo, não tem que tá bom para ninguém, né? Isso sempre foi muito forte para mim. Isso sempre me incomodou muito. E eu sempre fui movida muito a isso. Sempre fui muito bocuda quando eu jogava, né? Bocuda que eu digo assim, de falar, de buscar as coisas, né? Certo? De agir com correção. Desde a escola, eu tinha facilidade na escola, criança, adolescente, lá em Blumenau. Eu tirava nota fácil e eu vi que os colegas não tinham. Eu disse, puta, eu tô indo hoje à tarde na escola estudar. Quem quiser vem comigo, eu vou estudar lá. E aí eu estudo no quadro e vocês meio que eu falo para vocês como é que eu entendo, né? Então eu sempre tive isso. E eu acho que a gente tem que ter. Isso não é só sorte, mas é uma responsabilidade, né? Então eu acho que eu tô buscando, eu me sinto bem, me sinto feliz quando eu estou nesse caminho de busca, né? Não vivemos tempos fáceis para isso, né? Você vê 20 anos, né, na estrada. Eu vi muita coisa. Vi mesmo, porque eu viajo, eu conheço o Brasil de norte a sul com os projetos do Instituto. E eu vi muito sonho, muito desejo, muita utopia. Eu tenho visto isso desmoronar. Está muito difícil para as pessoas manterem esse espírito de sonho,
de construção, de utopia, de busca. Então, não é fácil, mas a gente tem que, nesses momentos, se manter, né, fortes e aguerridos. Por isso, agradeço muito esse espaço, porque é mais um caminho para a gente estar falando sobre isso e tocando as pessoas, né, e trazendo as pessoas para esse caminho, né, de juntos melhorar a vida de todos, né. Então, enfim, obrigado aí pelo espaço. Obrigada a você. Eu né, já te admirava como atleta e ainda mais agora sabendo de tudo isso, do Instituto, tudo que você faz, eu acho que aí atinge milhares e milhares de crianças, adolescentes, famílias. Então, parabéns, eu acho que é mais disso que a gente precisa mesmo no Brasil. Parabéns mesmo. Obrigada. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.